Polêmico, ora cético, mas com uma visão lúcida da vida, Renato Russo visita a Cidade Mágica, com exclusividade. 1, 2, 3. O pessoal todo era amigo da gente, né? Porque era todo mundo contra a gente, todo mundo. Eu acho que Brasília é uma cidade que tem um potencial muito grande e eu pessoalmente acho uma cidade fantástica, entendeu? Não existe um mundo que em tão pouco espaço de tempo evoluiu como Brasília, principalmente num país subdesenvolvido. E eu também acho que é uma cidade com características muito especiais. A parte do que me irritaria nesse lance todo é como as pessoas desprezam Brasília e, de repente, como elas tentam fazer de Brasília uma cópia do Rio de Janeiro ou de São Paulo, sabe? E, tipo, não aproveitam, realmente não vivem a cidade. E, como eu não sei por que razão, as pessoas aqui são um pouco mais fascistas que no resto do país. Então, o que rolava? Quando pintou o Sex Pistols, eles estavam falando de coisas que tinham a ver com a gente, com quem tem 16, 17 anos. Pô, eu briguei com a minha namorada, pô, eu briguei em casa, pô, eu não quero ir pra escola, sabe, não tem dinheiro pra fazer nada, pô, eu só quero me divertir. Isso é uma coisa muito importante. Tirando o fato que eles provaram que rock and roll, o bom rock and roll, você não precisa saber tocar música. Rock and roll é uma atitude. Então, por exemplo, Elvis Presley, Beatles, claro que os Beatles era assim, uma coisa de genialidade. Mas eles aprenderam de ouvido, entendeu? Ninguém precisou ficar, sabe, desde os 4 anos de idade aprendendo pelo clássico. E o que rolou era isso. E os Pistols falavam, olha, se vocês gostam da gente, em vez de ficar comprando disco, vão e façam uma banda também. E como a gente era super fã, então fomos e fizemos uma banda. E a partir de 2 acordes começou a aparecer tudo. Nosso objetivo não era vender zilhões de discos, era justamente ser uma coisa alternativa. Porque era alternativo. Então a gente não acreditava. Tanto é que a gente achava que ia ser difícil até gravar um disco, sabe? Mas assim, é claro que no fundo todo mundo que faz rock and roll tipo, quer vender milhões de cópias. Então a gente está falando de política ou de temas sociais, não é porque a gente se preocupa com isso, mas é porque isso é a nossa vida, entendeu? A gente também fala de sexo, entendeu? Fala da juventude, a gente fala de milhões de coisas. Só que como a questão social é uma questão muito importante, eu acho, muito importante, eu não sei, mas presente aqui no Brasil, isso passa nas músicas. Porque assim, por que agora tem calça rasgada em boutique? Entendeu? Saca? O que mudou? É uma calça rasgada, por que eles não usavam isso 10 anos atrás? É a mesma coisa, sabe? Essa apresentação que a gente fez agora em Brasília, depois de um ano, foi super pesada. E foi super pesada, entendeu? É a mesma coisa, só que antigamente as pessoas não estavam dispostas a ouvir, entendeu? Só que você martela tanto, as pessoas acabam, pelo menos, tendo ponto de referência e acabam percebendo como que a linguagem funciona. Então aquela tal história, tipo assim, junta os bichinhos lá da fazenda para fazer um bolo. Então, gente, vamos fazer um bolo? Aí chegam pra dona Raposa, não, tô ocupado, não sei o quê. Gente, vamos ajudar a fazer o bolo? Aí chega pra dona Galinha, não. Gente, vamos fazer um bolo? Aí chega, sei lá, pro galo, não tá assim. Bem, então vamos fazer o bolo sozinho. Ninguém quer ajudar. Então eles pegam a farinha de trigo, pegam açúcar, pegam o sal, pega tudo. Depois que o bolo tá pronto, todo mundo quer comer um pedaço do bolo. Aí isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, entendeu? Trabalho é a coisa mais importante, sabe? Por isso que eu fico assim, sabe? O pessoal fica bundando aí. Vai trabalhar, entendeu? Vai trabalhar. Sabe? Comecei a trabalhar desde 17 anos. E eu achei ótimo. Eu podia comprar as minhas coisas, sabe? E isso era legal, não ficava dependendo de ninguém. Comprava os meus discos e tudo. E claro, sustentei o que hoje em dia é o meu modo de vida, o meu meio de trabalho, entendeu? Porque não é uma coisa fácil. Em vez de ficar, por exemplo, assim, sentado, mas eu não consigo nada, mas é tão difícil. Difícil é um vírgula. Se você está afim de fazer uma coisa, você faz, entendeu? Não tem essa de que é difícil. Por mais difícil que seja, se você está afim de ir atrás, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, entendeu? Isso é básico. Então, toda essa garotada aí que fica reclamando, vírgula, entendeu? Se não rolou, é porque a bunda mole. As suas primeiras músicas, que a gente sente claramente, é uma coisa bem explícita, a presença da temática social, política. Eu queria saber até que ponto Brasília interfere nisso. Bem, eu não sei, assim, eu acho que não seria o fato de Brasília, exclusivamente. A gente estava até pensando nisso, que o pessoal dos Titãs, aí eles estavam falando, assim, justamente uma coisa assim, porque, assim, eu sempre achei que o fato de você ser de uma cidade
influi, e eu continuo achando. Mas também tem outra, a partir do momento que você usa o rock and roll como meio de expressão, você pode estar em Campo Grande, você pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em Fortaleza, pode estar em Brasília, que se você captar o que está rolando, vai sair mais ou menos a mesma coisa. No sentido de que, tipo assim, existem certas características que vão dar um aspecto assim, especial ao que a pessoa faz, assim, estando essa pessoa ligada a uma cidade. Então, por exemplo, aqui em Brasília, certamente existe uma característica assim, que une, por exemplo, que pode ser percebida como um ponto de ligação entre o Finizáfico, o Elite Sofisticado, Arte no Escuro, Capital Inicial, Plebe Rude, sabe? A Gente, Escola de Escândalo e as bandas da turma, né? Tem um ponto de ligação. Assim como eu veria um ponto de ligação entre o Ira, o Ultraje, os próprios Titãs que são de São Paulo. Mas, a partir disso, o que é falado, sabe, independe. No sentido que os Titãs, nesse último disco, eles estão com uma temática que é bem o que a pessoa diria que é a temática de Brasília, né? Que é falar daquelas coisas. O Paralamas também usou nesse último disco, se bem que Paralamas tem uma ligação com o Brasil. Eu diria que isso é uma coisa de você realmente se expressar como indivíduo e, em cima disso, você realmente captar o meio em que você vive. Então, a gente está falando de política ou de temas sociais, não é porque a gente se preocupa com isso, mas é porque isso é a nossa vida, entendeu? A gente também fala de sexo, entendeu? Fala da juventude, a gente fala de milhões de coisas. Só que como a questão social é uma questão muito importante, eu acho, muito importante, eu não sei, mas presente aqui no Brasil, isso passa nas músicas. E eu acho que seria mais ou menos por aí, né, agora. Eu não sei explicar por quê. Mas é claro, você tá aqui em Brasília, tem relaxado de emergência, não pode fazer nada. Na época da gente, sabe, você não podia fazer nada, sabe, não podia estudar, não podia fazer nada. Também é chato, se você tem, assim, um pouco de consciência das coisas, você fica chateado, entendeu? Você fica um pouco que são canções de amor, eu acho. Ô, Renato, você há pouco se referiu a alguns grupos, dois, que de certa forma formaram, como a Legião, a coisa inicial que detonou o rock de Brasília, que foram o Capital Inicial e a Plebe Rude. Mas há outros grupos na cidade, outros que não chegaram a disco, ainda como a Escola de Escândalo. Então, eu queria saber qual era a relação da Legião com a Plebe, com por exemplo, com o Capital, com a escola e mesmo com os grupos que você sabe que existe aqui. Recentemente houve um festival de música onde 20 grupos se apresentaram e 10 foram escolhidos para gravar um LP para uma gravadora. Então, eu quero saber, você quer saber informações desses grupos? Você tenta saber o que é que eles estão fazendo aqui na cidade, depois de vocês? 1, 2, 3. Ah, o pessoal todo era amigo da gente, né? Porque era todo mundo contra a gente, todo mundo, entendeu? Todo mundo. Assim, eu detesto falar isso, mas a gente não foi convidado uma vez para tocar na Galeria Cabeça. Uma vez. E por aí vai. Agora, o que acontece? Tinham pessoas que ajudavam a gente, que eram amigos da gente. E sabe, e eram pessoas que, como nós, como o pessoal da Bolsa, tudo que foi uma turma que foi crescendo, eles acreditavam em fazer, não em ficar pensando ou em falar. Então, era um pessoal que, tipo assim, eu quero fazer fotografia, vou correr atrás e vou fazer. Então, são pessoas que hoje em dia, sabe, por exemplo, o Ricardo, o Bolinha, sabe? Pô, foi uma super exposição de fotos. Começou como? Tirando fotos dos conjuntos, sabe? Então, tem o pessoal que já está entrando em design, que está fazendo publicidade, que está fazendo tudo isso, sabe? Sem seguir aquele meio, aquela coisa rancenta acadêmica de universidade, eu não sei o que. Não, ele assim, procura fazer, entendeu? A prática. Isso foi uma coisa muito importante, porque esse pessoal, por exemplo, assim, o pessoal da Blitz, eles não tinham dinheiro para comprar guitarra, eles faziam as guitarras, tá? As camisas que a gente queria usar, que hoje já está na moda, não sei o que, a gente não conseguia comprar aqui, a gente fazia. O pessoal do Capital Inicial, o Bernardo da Escola de Escândalo, sabe? Eles pintavam as camisas, aprenderam a fazer silk screen, saca? Para fazer as camisas. Esses badges, né, que entrou na moda, a gente usava isso acho que uns 3 anos antes. Então a gente fazia com Durepox. Pegava o Durepox, colava a coisinha, colava o grampinho e fazia. E eu acho que isso é uma coisa assim, fabulosa, assim, porque tipo, é a coisa de ir atrás. Uma coisa que eu apreciava muito assim no Liga Tripa, no Pingo, sabe? Em certas pessoas da Mata. Da Mata, em vez de ficar discutindo o pragmatismo dogmático da obra do Fellini, não, ele tá lá, saca, com o filme, remendando, trabalhando. Uma coisa muito importante. Em vez de ficar no Beirute discutindo, entendeu?
Não precisa ficar discutindo teoria. O negócio é ir lá, ó. Lá. E é assim que o trabalho é feito. Então eu acho que, assim, as bandas de Brasília, assim, deram força pra gente, e o ponto de união seria isso. As pessoas que agitam e as pessoas que não agitam, então que estão fingindo. Porque de repente, claro que às vezes é difícil, né? Mas vocês vejam, tipo assim, a Legião abriu o caminho de certa forma, né? Não sei porquê, talvez tenha sido por sorte. Mas o Plebe chegou lá, Capital chegou lá e tá muito bem. Finis África já tá indo. E te garanto que a próxima vai ser Escola e o Elite. E Arte no Escuro logo não vai demorar muito. Porque outra coisa também é pegar o bonde andando, né? Tá, você não sabia o que você quer fazer da sua vida. Então, de repente, tipo assim, uma pessoa, tipo, de repente, se dá bem numa coisa que essa pessoa está interessada. Só que as pessoas esquecem que isso envolve muito trabalho. E eu não tô pichando não, tá, gente? Mas muito trabalho, muito esforço. É claro que é uma coisa tão gostosa de ser feita, sabe? Que o trabalho não conta. Então, que a gente trabalhava, sabe? Colando cartaz, aí, fugindo dos policiais. E tipo assim, passar a tarde inteira lá, arrumando as coisas e montando som. Tudo a gente fazia assim. Mas era diversão. Agora, o que acontece, não só nesse setor, mas eu acho que é uma coisa muito comum nesse país, eu acho que em todo lugar, é que depois que a coisa já está feita, então fica muito fácil, entendeu? Aquela tal história. Eu gosto muito de fábulas. Então aquela tal história, tipo assim, junta os bichinhos lá da fazenda para fazer um bolo. Então, gente, vamos fazer um bolo? Aí chegam pra Dona Raposa, não, ocupado, não sei o quê. Gente, vamos ajudar a fazer o bolo? Aí chega pra Dona Galinha, não. Gente, vamos fazer um bolo? Aí chega, sei lá, pro Galo, não tá assim. Bem, então vamos fazer o bolo sozinho. Ninguém quer ajudar. Então eles pegam a farinha de trigo, pegam açúcar, pegam o sal, pega tudo. Depois que o bolo tá pronto, todo mundo quer comer um pedaço do bolo. Aí não dá. Entendeu? E é mais ou menos por aí. E eu acho que o mais importante é você descobrir o que você quer fazer. Porque o que eu vejo é que tem muita gente com talento, mas tem muita gente que embarcou nessa, sabe? E que vai se desiludindo, entendeu? Porque de repente não é isso, sabe? Não é moda, entendeu? Nós não fazemos o que nós fazemos por ser moda. Tanto é que na época, o Irlan sabe, todo mundo sabe, tipo assim, era uma coisa que, tipo, pô, o pessoal pisou em cima da gente. Porque a moda era fazer teatro, era fazer... Oi. Renato, o Legião 2, o segundo disco do grupo, para a surpresa geral, não de quem acompanha de perto vocês, vem com uma nova sonoridade. É um disco em que basicamente a maioria das músicas tem um lance acústico mais desenvolvido. Eu perguntaria para vocês, qual foi a intenção de vocês com Legião 2? Não sei, eu acho que a gente nunca pensa em intenção, mas eu acho que agora, né, de tanto a gente tentar explicar essa pergunta que todo mundo faz, acho que é o seguinte, foi mais ou menos para provar que de repente, sabe, você pode ser intenso e pode falar coisas seriamente, sem necessariamente usar aquela linguagem pesada musical. Eu, pessoalmente, eu acho que esse disco é muito pesado. Se você pegar Daniel na Cova dos Leões e colocar o volume todo, sabe, não vai ser tão cru, mas é super pesado. E tem Metrópole, tem Fábrica, tem Plantas Embaixo do Aquário. Eu acho Plantas Embaixo do Aquário mais pesado que qualquer coisa no primeiro disco. Agora, é uma coisa que, tipo, as pessoas não percebem, mas geração Coca-Cola tem violão. Será tem violão e Bader Meinhof termina com uma corda de violão que dura bem uns 30 segundos, entende? Então é uma coisa que está super presente. Por enquanto, que é do primeiro LP, não tem violão, mas é uma coisa hiper suave também. Assim como Ainda é Cedo é um pouco suave também, né? Então, eu acho que assim, foi apenas uma extensão. E também porque a gente realmente, sabe, a gente não tá afim de ficar repetindo, sabe? O terceiro disco que eu espero vai ser totalmente diferente. Porque o divertido é justamente você fazer as coisas diferentes. Porque se for pra fazer igual, eu vou trabalhar num banco, sabe? E também porque foi super bacana a gente tentar, sabe, usar novas texturas musicais. Sabe, o Dado, tipo assim, ele tá com novos equipamentos, assim, sabe? Porque não é assim, oba, vamos fazer, não, a gente quer sempre, assim, aprender mais, sabe? Eu acho que assim, eu acho que a gente... Eu não tenho medo de fazer perguntas, eu não tenho medo de dizer que eu não sei, sabe? Então a gente chegou lá, olha, não sei como é que funciona, não tem medo. Sabe? Como é que afina esse violão? Então a gente foi aprendendo.
Porque também tinha outro, né? Tocar guitarra é mais fácil que tocar violão. Você tá desafinado, faz barulho. Agora violão não, tem que estar certinho, tem que estar arrumadinho. E também porque a gente sentiu que de repente tudo em seu lugar, tudo a seu tempo, entendeu? Então o que eu quero chegar à paz de espírito, entendeu? Então eu quero chegar a justamente você falar as coisas, mas sem ficar aquela coisa meio assim, sabe, totalmente sem direção, sabe? Porque eu acho que assim, o que eu quero é chegar assim, tipo assim, o que eu tento é chegar à harmonia, entendeu? Tipo assim, harmonia pura, dentro assim, do que a gente faz. No caso, quando a gente tinha 17, 18 anos, a harmonia pra gente era, sabe? E claro, também a gente vai continuar fazendo certas coisas distorcidas, cacofônicas, se isso for justamente o que a gente quer falar. Mas quando eu quero falar uma coisa como, por exemplo, assim, uma vibração como, por exemplo, o que tem a Acrylic on Canvas, ou então Tempo Perdido, você não vai poder passar uma mensagem como Tempo Perdido com uma sonoridade de Plantas Embaixo do Aquário. Você não vai poder falar sempre em frente, não temos tempo a perder, sabe? Não dá. Eu te perguntaria o seguinte, nesse novo disco, destacam-se duas músicas pela qualidade óbvia delas, mas também por algumas peculiaridades. Por exemplo, Índios, você me falou de desse, uma coisa um pouco monocórdia, aquela coisa que de repente chega a parada de sucesso, é a música mais tocada nas paradas de sucesso do Rio de Janeiro hoje em dia. No Brasil. Ou no Brasil. E Eduardo e Mônica, que é uma música de 5 minutos, uma coisa que era impensável tocar em rádio no Brasil, e hoje é sucesso nacional, onde você canta, tem um coro uníssono de milhares de pessoas. Eu queria que você desenvolvesse em cima disso, da coisa do Eduardo e Mônica principalmente, que são, me parece, figuras com quem você conviveu aqui, amigos seus, e que eles sabem quem são. Levou você a homenageá-los. Não é homenagem, é mais assim, tipo assim, é mais assim, um beijinho, sabe? Uma carta. Mas ó, eu não sei porque assim, porque o que eu acho que é o seguinte, principalmente em termos dos meios de comunicação de massa, tá? Então tem aquela coisa sempre da repetição e tudo tem a fórmula, entendeu? E eu acho que já ficou provado que quando existe uma coisa que é original, não que nós sejamos originais, mas no contexto do rádio, né, e da mídia e tudo, Eduardo e Mônica apareceu como uma coisa original e Índios apareceu como uma coisa original. Então o que acontece? As pessoas gostam disso. É só que quem controla os meios de divulgação não acredita nisso, porque eles não gostam de arriscar. É muito mais fácil eles repetirem a fórmula, por mais que tipo assim, eles não ganhem tanto dinheiro, do que eles perderem dinheiro com uma coisa. Por mais que de repente eles possam ter assim uma super sorte e ganhar na loteria. Então, por exemplo, em termos da televisão, eu não sei, teve recentemente no Cine Barroque Santiano, foi uma coisa totalmente assim, foi meio diferente, foi um sucesso, né? Ou então, tipo assim, existem diversas coisas assim, malucas que de repente ninguém leva a fé, que, sabe? Que é uma super novidade assim. Então eu acho que é mais ou menos por aí, porque assim, se as pessoas têm a chance de entrarem em contato com uma coisa, assim, tipo assim, elas vão poder decidir se gostam ou não, sabe? Então eu acho que, tipo assim, claro, poderia não ter dado certo, mas eu acho que a gente chegou num ponto que a gente pode experimentar, a gente pode arriscar. Claro que eu não vou fazer uma coisa totalmente idiota, mas foi bacana no sentido de que, sabe, não fomos nós que decidimos. Ninguém escolheu o Eduardo e Mônica de música de trabalho, entendeu? Nem Índios. Foi uma coisa que veio natural. O povo começou a tocar Índios direto. Então isso quer dizer o quê? O povo escolheu. E eu acho isso bacana, sabe? É aquela mesma coisa, tipo assim, a gente nunca forçou as pessoas a terem aquela reação tão forte nas apresentações da gente, sabe? Eu não sou lindo, sabe? A gente não fica fazendo charminha, a gente nem faz tanta entrevista, nem faz nada. Agora a pessoa gosta e faz uau! E aquela coisa fica pensando, nossa, o que eles fizeram pra isso? E gente, a nossa gravadora não tem dinheiro, sabe? Agora que a gente tá começando a ter pôster e essas coisas, sabe? Então acho que é uma coisa super espontânea e por isso que é muito mais, é tão bacana, sabe? Por causa disso. Por isso que assim, sabe? Assim, a essência, o gosto, assim, sabe? É tão mais gostoso, sabe? É aquele negócio, né? Quando você consegue a coisa sozinho, é tão mais bacana. Então, por exemplo, se Eduardo e Mônica tivesse sido uma coisa planejada, sabe? Se tivesse sido uma coisa premeditada, como a grande campanha, quando dá certo, é sempre bom.
mas não seria tão gratificante e tão estimulante quanto como está acontecendo agora, como aconteceu. E eu não deixo nunca de ficar surpreso, como todo mundo gostou de Eduardo e Mônica. Ainda mais que todo mundo ria da minha cara quando eu tocava essa música aqui em Brasília, eu pensei, bem, Renato, você tá vacilando, mas eu acreditava na música e as pessoas que eu amo gostavam da música também, né? Aí é um barato, né? Tipo assim, eu passo na rua, e aí, Eduardo e Mônica? Sabe, é louco, criancinha e todo mundo. E é uma coisa... A gente realmente, sabe, a gente não tá afim de ficar repetindo, sabe? O terceiro disco que eu espero vai ser totalmente diferente. Porque o divertido é justamente você fazer as coisas diferentes. Porque se for pra fazer igual, eu vou trabalhar num banco. Todo mundo sonha, todo mundo tem medo, sabe? Todo mundo sente saudade, sabe? E todo mundo quer ser feliz. Então eu acho que isso é uma coisa super legal. E também porque, assim, todo jovem, sabe, sente mais ou menos a mesma coisa. É só que às vezes não tem como falar e às vezes as pessoas não deixam falar. Sabe? Então eu acho que aqui, principalmente no Brasil, sabe? Acho que é uma coisa meio boba, mas assim, não tem por outra, sabe? O país é da gente.